Então, partindo de onde eu parei, né? Cuidado com os seus amigos. Jeremias 9, versículo 4. Cuidado com os seus amigos. Não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Então, o que acontece, meus irmãos? O que Deus está dentro do processo da unção e do poder e da autoridade dado a Jeremias para aquela missão que Deus o havia confiado? Deus estava advertindo a ele dos levantes do inferno dentro da própria parentela dele. E isso não é o que acontece conosco. O inimigo se levanta usando pessoas da nossa própria parentela, pessoas que nós amamos, pessoas que nós oramos, pessoas que nós intercedemos. Mas quando ele nos adverte, quando o Senhor nos adverte, é para que nós saibamos que isso vai acontecer, mas nós precisamos da sabedoria dele, da sabedoria que vem do alto, para sabermos nos conduzir dentro daquela situação, direcionado por ele. Porque no momento em que Jesus entra na nossa vida, nós não somos mais marionetes de Satanás, usando nossos pensamentos ou nossos sentimentos com relação até mesmo às pessoas mais próximas de nós. Porque em Jeremias capítulo 9, antes de nós chegarmos no 18, eu estou caminhando com vocês lá desde o primeiro. Em Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Glorie-se nisto. Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão. Olha as características do nosso Pai. Como no início do vídeo eu conversei com vocês, eu falei para vocês do carinho, do amor, um amor que não nos quer dominados, com mente dominada. Não, Deus nos quer livres para amá-lo porque Ele é leal, amá-lo porque Ele é justo, amá-lo porque Ele age com retidão sobre toda a terra. Quer se gloriar? Glorie-se em conhecer o Deus que é teu Pai, teu Criador. Meus irmãos, é muito simples. O nosso corpo e tudo na terra, neste planeta em que vivemos, do homem mais pobre, daquela pessoa que mora até nas ruas,
do homem que mora no mais alto arranha-céus, o bilionário, para sobreviver na face dessa terra, precisamos de um elemento chamado água. Duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Se não chover, não tem água. E sem água, o que vai acontecer com o mendigo e o que vai acontecer com o milionário é a mesma coisa. Quem é que pode levantar a voz e dizer: chova, céu? Nós podemos orar, podemos interceder. Se Deus nos der autoridade, podemos fazer como o profeta Elias. Mas a decisão pertence a quem? Ao Criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra. O Todo-Poderoso, Deus, Jeová, El Shaddai, Adonai. Então ele me trouxe nesse momento, nessa hora, para alertar nesse exato momento a todos esses irmãos que estão passando pelo processo do oleiro, que diante desse momento, a partir desse momento que os meus irmãos estão vendo esse vídeo, o processo agora chegou num ponto em que vocês já foram formados, nós, eu e vocês, e Deus, ele vai começar a nos encher. Com as prerrogativas que ele tem para cada um de nós. Mas diante do processo do uso que ele quer para cada um de nós, nós precisamos nos revestir de vigilância, oração, sabedoria, discernimento para proteger o Moisés dentro do cestinho de junco. Olha lá para onde foi que Deus me levou. Porque quando ele se revelar para cada um de nós e colocar dentro do nosso coração o propósito pelo qual ele refez o vaso, porque ele não nos coloca, ele não nos joga fora. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então nós pecamos, nós erramos, mas há um momento na vida da gente em que a gente reconhece, se arrepende, e como está lá no livro de Provérbios, aquele que se arrepende, deixa de praticar o mal, alcança misericórdia. Então, nesse momento, o que acontece com cada um de nós? Nós seremos atacados. Durante, meus irmãos, o processo, nós já enfrentamos batalhas espirituais. Porque dentro do deserto há todos os tipos de animais nocivos.
Mas o Senhor nos capacitou contra cobras, escorpiões, venenos. Como está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Então, quando o inimigo vê que você se tornou um vaso restaurado, reconstruído, restituído por Deus, ele vai tentar o quê, meus irmãos? Corromper este vaso. Arrancar a bênção, a unção. E nós vemos isso acontecer todos os dias. Por que que a palavra de Deus diz que em tudo devemos guardar o nosso coração? Porque dele procede as saídas para a vida. É aqui que nós nos tornamos suscetíveis, sensíveis. É por isso que diante do processo, meus irmãos, nós somos magoados, humilhados, feridos. E Deus diz para nós, diante do processo, não responda à afronta. Ai, meus irmãos, pelo amor de Deus. Quem aqui já foi humilhado? Quem aqui teve suas vergonhas expostas? E viu pessoas achando graça. Chega o veneno, escorria pelo canto da boca, porque sabia que aquilo estava lhe maltratando, aquilo estava lhe ferindo. E tudo que você queria era revidar aquela ofensa. Mas o que que você fez? Você escutou a voz do Espírito e disse: fique em silêncio. Não diga nada. Fique em silêncio, não diga nada. E você saía sem saber nem como era mais, nem o que você estava fazendo. E você dizia: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas você chegou nesse ponto em que você entendeu que quando o Espírito Santo dizia não diga nada, é porque ele queria que você entendesse que era ele. Aquela ofensa não era para você. Aquela ofensa ele tomou para ele. E era ele quem vai responder. Ali era um ato de renúncia, obediência, que só quem passa pelo processo sabe. O que significa. Então, quando nós chegamos lá, quando nós chegamos no capítulo 18, que Deus disse, Jeremias capítulo 18, versículo 1, meus irmãos. Meu Deus, isso aqui é muito profundo. É aqui que nesse momento eu entendo quantas vezes o Espírito Santo dizia, não responda, e eu saía toda me tremendo, sem entender, arrasada dentro de mim mesma.
mas incapaz de desobedecer àquela palavra. Porque aquela palavra representava vida dentro de mim. Era o antídoto contra o veneno. Então, no versículo 1, ele diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Olha a roda, gente. Não é à toa que o nosso planeta é redondo e que tem movimentos. A nossa terra não é parada, não. Porque nada do Senhor é parado, como Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Por que a nossa terra existe? Tem o movimento de rotação e tem o movimento de translação. Porque o que está em cima vem para baixo e o que está embaixo vai para cima. É a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Aqui é que está o segredo. Quem aqui, meus irmãos, quer renunciar ao próprio eu para entregar-se à vontade do próprio Deus? Meus irmãos, lá no capítulo 1, quando Deus disse, eu o escolhi desde o ventre de sua mãe, para que você fosse profeta às nações, Jeremias teve que se entregar. Ou você acha que um profeta às nações nasce de um dia? Quantos anos Davi ficou desde o dia que Samuel ungiu o rei até ele sentar no trono? Quantas batalhas esse homem não passou, perseguido por Saul? Mas em nenhum momento dessa perseguição ele usou suas próprias mãos para se colocar naquele trono. Por quê, meus irmãos? Porque a unção de rei não foi ele que determinou sobre a sua cabeça. Meus irmãos, ele era o sétimo de uma linhagem. O que havia para ele, se tudo pertencia ao primogênito? Mas o Senhor escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir aqueles que sabem. Por isso que ele diz na palavra dele, é isso que eu preciso que vocês entendam. Querem se gloriar? Não se gloriem do poder que eu dou, da unção que eu dou, da autoridade, não. Se gloriem em me conhecer. Se gloriem em me compreender, saber quem eu sou. Para que cada vez mais nós sejamos maduros e não sejamos mais suscetíveis aos ataques de Satanás contra os nossos sentimentos, contra os nossos pensamentos. A minha honra, a minha dignidade foi ferida. Meus irmãos, quando nós decidimos viver na presença de Jesus,
como filhos e filhas de Deus, não somos nós mais quem vivemos em nossa própria vida. É o poder de Deus que age através das nossas vidas. Aqui é o que ele está dizendo. E pediu que Jeremias saísse da casa dele e fosse até a casa do oleiro para entender o processo dele, como ele faz, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Meus irmãos, o poder pertence a Deus. Cabe a cada um de nós, como nações, porque para Deus, nós somos nações. A partir de nós damos prosseguimento a outras vidas que também são nações. Então, como nações, nós temos que buscar compreender e conhecer quem é o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. E foi para isso que o Senhor me trouxe até aqui. Para que vocês entendessem e soubessem que o que Ele quer para cada um de nós é sabedoria, discernimento, conhecimento de abrangência, para que nós saibamos como lidar com a autoridade, o poder que Ele tem para colocar nas nossas vidas. Tudo depende de como nós procedemos e tomamos decisões diante desse processo. Nós realmente queremos ser um vaso novo? Ou será que diante do processo da restauração do vaso, nós vamos recuar, desistir? O que teria sido de nós se Jesus tivesse desistido naquela hora do Getsêmani? Não podemos desistir, meus irmãos. Quando chegamos no momento que o oleiro começa a girar a roda para restaurar o vaso, não desiste,
não há como desistir, porque seria desistir de nós mesmos. Porque o que Deus já passou conosco até aquele momento já nos transformou em outras pessoas. Já não somos mais aquelas. Agora a nossa identidade é Cristo. E ele continua. Mas eles responderam: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias. Meu Deus, que perigo, viu? Ah, meus irmãos, não se sentem nas rodas dos escarnecedores. Não alimentem aquele que chega perto de vocês. Olha, você viu o que fulana disse? Você viu o que fulana fez? Gente, nós não sabemos o que Deus colocou naquele vaso. Não julguemos, não critiquemos. Porque muitas das vezes podemos estar falando, criticando uma pessoa que foi ungida para estar naquela hora, naquele lugar. Venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disse. Atende-me, ó Senhor, ouve, ó Deus. Aqui o Senhor nos ensina, gente, que se ele é o nosso único, suficiente, eterno, soberano, salvador, ele também é o nosso vingador. Não saiam, meus irmãos, comentando em casas fulana, cicrana, ouvidos fulano, cicrano. O que doeu nos vossos corações, o que doeu nas vossas almas. Chamem papai. Conta para ele. Ele é quem resolve. Ele foi quem lhe colocou naquele lugar. Então a ele tudo procede. É dele que tudo procede. É ele quem resolve. É ele quem julga. Perdoa.
Liberta teu coração. Quando a gente perdoa, você não está dando oportunidade para aquele ou para aquela fazer de novo o mesmo mal com você, não. Você está colocando aquela pessoa e o proceder dela diante da justiça do Todo-Poderoso Deus, que a um abate, a outra eleva, que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, a quem ninguém manipula. Então, o que você está fazendo é entregando nas mãos do justo a vingança que lhe pertence. Chama papai e conta. Assim fez Jeremias. Atende-me, ó Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo, papai. Ele estava ali. Não era porque ele queria, não. Ele estava ali porque Deus o havia designado, ele estava ali numa missão. Quem podia resolver é quem colocou ele ali. Como missionário desta missão. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e seus filhos órfãos, e que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos. Que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas quando repentinamente trouxerem invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apague de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti, e age contra eles na hora da tua ira. Essa foi a oração que Jeremias fez diante dos seus acusadores. Por quê? Porque eles estavam agindo contra o próprio Deus, queimando incenso e sacrificando a Baalins. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me deu essa palavra até aqui. E tem uma palavra que ele me deu, está lá no livro de Jeremias, capítulo 5, eu vou fazer essa oração com vocês. Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Diante de todas as acusações, diante de todo o inferno que estivesse levantando contra os vasos do Senhor aqui presente nesta oração, que Deus se levante do trono para julgar nossos inimigos, os inimigos do reino de Deus, os inimigos que estão tentando, instrumentos de Satanás, que estão tentando paralisar os vasos que o Senhor está reconstruindo na face dessa terra, para executarem as suas ordens no reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu levanto a minha voz e na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu determino que o Senhor veja tudo isso,
tudo que está acontecendo no âmbito material e espiritual, contra os planos e os projetos do Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida de todos aqueles que estão ouvindo, que estão até aqui comigo nesta caminhada. Todos aqueles que estão sofrendo ataques do inferno nos seus corações, nas suas famílias, ataques na sua vida sentimental, ataques na sua vida espiritual, ataques na sua vida profissional, ataques na sua vida financeira. Assim como está escrito na palavra do meu Deus. Acaso vocês não me mentem? Pergunta o Senhor. Não tramem diante da minha presença, porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-la. Eu determino que toda ferramenta do inferno contra a minha vida e contra os que estão aqui não prevalecerão. Porque eu determino e tomo posse da herança dos servos do Senhor neste momento. Paraliso o diabo. Determino, como está escrito em Jeremias 1:10, todas as nações que estiverem se levantando contra os filhos e as filhas de Deus sejam paralisados, aniquilados, destruídos, completamente arruinados, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, caiam por terra agora. E que o Senhor coloque limite em tudo aquilo que Satanás retroceda daí, inferno. Retroceda por 7 caminhos em nome de Jesus de Nazaré. Caia por terra como o Senhor colocou limite no mar. Eu determino o limite de Deus agora. Sejam amarrados, aniquilados, destruídos, arruinados, desde a hora de que se levantam até a hora em que se deitam, para nunca mais se levantar contra a vida dos filhos de Deus neste mundo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu peço perdão, perdoo e entrego minha oração ao justo juiz de toda a terra, para que o Senhor faça a vossa justiça. Está ligado na terra, como está ligado no céu, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o Todo-Poderoso Deus, que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. E você diz, meus irmãos, amém. Glórias a Deus.